15 tempos verbais que você precisa saber para falar bem o português brasileiro. Olá, queridos alunos! Aqui é a Virgínia, sua professora brasileira. Nesta lição, você vai aprender quais são os 15 principais tempos verbais usados no português brasileiro. Eu vou explicar brevemente quando usamos cada tempo verbal e dar exemplos em frases. É claro que aprender a usar todos esses tempos verbais fluentemente leva muito tempo e prática. No final deste vídeo, vou dar algumas dicas sobre como aprender a conjugar verbos em português de forma mais eficiente. Esta lição acompanha um material de apoio gratuito em PDF com o resumo da lição e exercícios para você praticar. Para baixar seu material de apoio, use o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo. Tempos verbais, essencialmente, indicam quando uma ação acontece. Os principais tempos verbais na língua portuguesa são o presente, o futuro e o passado, também chamado de pretérito. Além de indicar quando uma ação acontece, cada tempo verbal também carrega outros sentidos de acordo com o uso da língua. Nesta lição, você vai aprender o uso mais comum de cada tempo verbal. Para que você possa comparar os tempos verbais, vamos usar o verbo regular estudar em todos os exemplos. Pegue papel e caneta, vamos lá! Vamos começar com os 5 principais tempos verbais no modo indicativo, que é o modo mais usado para falar sobre fatos e acontecimentos do dia a dia. 1. Presente do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre fatos atuais, estados permanentes e ações habituais. Por exemplo, Joana estuda português todos os dias. 2. Pretérito perfeito do indicativo. Este tempo verbal também é chamado simplesmente de passado. É usado para falar sobre uma ação pontual que aconteceu e foi concluída no passado. Por exemplo, Joana estudou português ontem. 3. Pretérito imperfeito do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre ações habituais no passado ou para narrar histórias. Por exemplo, Joana estudava português quando era mais jovem. 4. Futuro do presente do indicativo. Este tempo verbal também é chamado simplesmente de futuro. É usado para falar sobre algo que acontecerá no futuro. Por exemplo, Joana estudará português amanhã. Além do futuro do presente, também usamos a locução verbal conhecida como futuro imediato, que tem exatamente o mesmo sentido e é muito usada em linguagem coloquial. Por exemplo, Joana vai estudar português amanhã. 5. Futuro do pretérito do indicativo. Este tempo verbal também é chamado simplesmente de condicional. É usado para falar sobre uma ação futura que depende de outra ação. Por exemplo, Joana estudaria português amanhã se não tivesse que trabalhar. Este tempo verbal também é muito usado para indicar cortesia. Por exemplo, você estudaria com sua irmã, por favor? Agora, vamos passar aos 3 principais tempos verbais do modo subjuntivo, que é o modo das hipóteses e incertezas. 6. Presente do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre hipóteses, desejos ou suposições. Pode se referir ao presente ou futuro. Por exemplo,
Talvez Joana estude português hoje à tarde. 7. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para indicar uma condição em uma situação hipotética. É comumente usado com o condicional. Por exemplo, se Joana estudasse português, poderia se comunicar com brasileiros. 8. Futuro do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma possibilidade de algo que poderá acontecer no futuro. Por exemplo, quando Joana estudar português, poderá falar com brasileiros. Um tempo verbal pode ser simples, quando usamos um único verbo, ou composto, quando usamos um verbo auxiliar mais o verbo principal. Em português brasileiro, o verbo auxiliar mais usado é o verbo ter. Agora vamos falar sobre os tempos compostos do modo indicativo. 9. Pretérito perfeito composto do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação habitual e repetida que começou no passado e se prolonga até o presente. Por exemplo, Joana tem estudado português ultimamente. 10. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação no passado. É o passado do passado. Por exemplo, Joana já tinha estudado português quando viajou ao Brasil. Também existe o pretérito mais que perfeito simples. Joana estudara. No entanto, é um tempo verbal mais literário, raramente usado em língua falada. 11. Futuro do presente composto do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação no futuro que estará terminada antes de outra ação no futuro. Por exemplo, semana que vem você já terá estudado este assunto. 12. Futuro do pretérito composto do indicativo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que poderia ter acontecido no passado, mas não aconteceu. Por exemplo, Joana teria estudado português ontem se tivesse tido tempo. Agora, vamos falar sobre os tempos compostos do modo subjuntivo. 13. Pretérito perfeito composto do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que talvez tenha sido concluída no passado, mas não sabemos se foi concluída ou não. Por exemplo, espero que Joana tenha estudado para a prova. 14. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma condição hipotética anterior a outra ação no passado. É uma estrutura muito usada para fazer cobranças ou falar sobre arrependimentos. Por exemplo, se Joana tivesse estudado, teria passado no teste. 15. Futuro composto do subjuntivo. Este tempo verbal é usado para falar sobre uma ação que possivelmente estará terminada antes de outra ação no futuro. Geralmente indica uma condição futura. Por exemplo, quando você já tiver estudado para a prova, poderá assistir televisão. Ufa! Respire. Eu sei que aprender a usar todos esses tempos verbais é um grande desafio para a maioria dos alunos. Eu tenho algumas dicas para você aprender conjugação de verbos em português de forma mais eficiente e sem se sentir sobrecarregado. Primeira dica: você não precisa saber usar todos esses tempos verbais para se comunicar em português, então não se estresse. Todos esses tempos verbais são usados no Brasil e você vai precisar aprender tudo isso para se tornar totalmente fluente em português. No entanto, alguns desses tempos verbais
são pouquíssimos usados, pois são muito específicos para determinadas situações. Nesta lição, eu coloquei os tempos verbais em ordem de importância. Eu recomendo que você os estude na ordem em que coloquei neste vídeo, começando com os tempos simples e depois passando para os tempos compostos. Segunda dica: em vez de memorizar a conjugação de cada tempo verbal individualmente, recomendo que você aprenda frases completas e observe os padrões que se repetem. Por exemplo, o condicional é muito usado com o imperfeito do subjuntivo e vice-versa. Por exemplo, se eu pudesse, estudaria mais. Se eu tivesse mais tempo, leria mais livros. Essa é uma estrutura padrão que você vai ouvir o tempo todo. A minha terceira dica é não se apegar tanto às regras gramaticais, mas observar o uso desses tempos verbais na vida real. Como brasileiros realmente usam esses tempos verbais no dia a dia? Há muitas nuances que você só vai aprender através da observação. Se conjugar verbos em português ainda é um desafio para você, eu recomendo o meu curso Verb Conjugation Crash Course, no qual eu ensino todos os tempos verbais usados no Brasil de forma detalhada. Esse curso inclui todos os tempos mencionados neste vídeo, além de outras formas verbais. No curso, eu explico como usar cada tempo verbal em diferentes contextos para você entender realmente quando e como usar cada um deles. Para saber mais, visite o site speakingbrazilian.com/verbos ou use o QR Code que está na tela. Lembre-se de que esta lição acompanha um material de apoio gratuito em PDF, com o resumo da lição e exercícios para você praticar. Para baixar seu material de apoio, use o QR Code que está na tela ou o link abaixo do vídeo. Se você gostou dessa aula, você vai amar os nossos cursos. Na Escola Speaking Brazilian, nós oferecemos cursos digitais, aulas em pequenos grupos e aulas particulares. Você vai encontrar todas as informações em nosso site www.speakingbrazilian.com. Antes de ir embora, lembre-se de curtir o vídeo e inscreva-se no meu canal. Até a próxima! Tchau, tchau!